Peço. Ele olha. Porque... Boa tarde, pessoal, tudo Ei, bem? Oi, pessoal. Dulce! Oi, Cris. Maravilhosa! Tudo bom, lindona? Maravilha. Maravilhinda, maravilhoso de todo mundo. Gente, aqui agora esfriou, você acredita? Ah, meu Deus do Acredito. céu. Aí Aqui tá pega todo 26 mundo graus, de... tá gostoso, mas tá prometendo frio para hoje à noite. Tá assim, todo dia aqui de manhã tá uma delícia de quentinho e à noite começa um vento sul, sabe? Um Ah, frio. Quer dizer, frio. Cai para 20, 19 graus, né? Que pra gente é frio demais. ontem choveu à noite. Choveu a noite toda. Nossa, aí hoje de manhã amanheceu a temperatura lá embaixo. Aí você tava reclamando que tava sem chuva? Não é? Tá vendo como eu Foi sou só uma você ótima falar. criadora? Foi só Criadora de pedir. realidade. Sim. Bora que bora. Paramos no livro digital, na página 12. Pode ser útil imaginar. Posso começar, Du? Pode. Se der qualquer problema com o link, você me avisa para eu poder ver o que tá rolando, tá bom? Pode ser útil imaginar a matriz divina como um cobertor cósmico que começa e termina no mundo do desconhecido, mas que se estende cobrindo todas as coisas entre seus extremos. Essa cobertura tem muitas camadas, já está em posição certa e está em toda parte. O, e está em toda parte o tempo todo. Nosso corpo, vida e tudo que conhecemos existem e ocupam um lugar dentro das tramas de suas fibras. Existe um aquoso ambiente no útero materno, até os casamentos, não, desde o aquoso ambiente no útero materno até os casamentos, divórcios, amizades e carreiras. Toda nossa experiência pode ser imaginada como dobras nesse cobertor. Papai do céu, hein, Dulce? Cris, e aí ressoa com o que eu estava falando do Einstein, né? Que o Einstein estava estudando isso. Que, o, que Sim, o tempo e espaço é como se fosse um tecido e que ele pode fazer dobras. E em alguns momentos até se encontrar. sim. Olha aí quem chegou. Oi, Marcelo. Ei, Marcelo, nosso espectador número um, nosso fã número um. Gente, eu acho tão lindo vocês dois. Eu Ó, também. o amor está no ar. Bora aqui. Hum, peraí. De uma perspectiva, de uma perspectiva quântica, tudo, desde os átomos da matéria, a folha do gramado, até nosso corpo, o planeta e o que se encontra além, tudo isso pode ser pensado como uma perturbação no tecido liso desse cobertor espaço-temporal. Talvez não seja coincidência o fato de as antigas tradições espirituais e poéticas se assemelharem tanto ao descreverem o fenômeno da existência. As escrituras védicas, por exemplo, falam de um campo unificado de pura consciência que banha e permeia toda a criação. Nesses escritos, nossas experiências do pensar, sentir, ter emoções e alimentar crenças, e todo o discernimento criado por tais experiências são considerados como perturbações, interrupções em um campo que como fosse por isso, teria suavidade e imobilidade. Bom, peraí. Ô, gente, talvez fique um pouco prejudicado assim, né, a leitura, o ruído, porque eu tô com o Bernardo aqui, e assim, né, quem já teve criança pequena em casa, ou quem se lembra aí de como era ser pequeno, a gente espera a mãe tá fazendo alguma coisa que não pode estar com o olho para ficar reinando, né? Então ele tá correndo aqui, mexendo, eu tenho que ficar, acaba me distraindo um pouco.
Mas, enfim, desse parágrafo aqui lido, sabe o que me chamou a atenção? Como essa história, né? A história, ela vai sendo repetida de diversas maneiras, né? Os conhecimentos vão sendo passados para nós de diversas maneiras, desde os tempos mais antigos, desde as civilizações, assim, extintas, sabe? Assim, e com uma poesia, né? Como você mesmo tem lido o livro lá do Caibalion, né? Das leis universais, do Hermes. Então, assim, são civilizações tão antigas e trazem essas verdades, né? Então, o que me faz crer que só pode ser verdade, você entende? Algo que se perpetua há tantos séculos, sabe? Se repetindo em assim, com roupagens diferentes de tempo em tempo, né? Com palavras diferentes para dizer uma mesma coisa, mas a essência é a mesma. Eu acho isso Cristina, verdade. E assim, a gente percebe que esse conhecimento sempre esteve presente, né, em todos os tempos e espaços. Porém, a gente não estava preparado, ou isso nos foi escondido de alguma forma, mas também, será que a gente estava preparado para encarar talvez essas a gente verdades? Acho que não. né? É. E outra coisa, a gente tem a má interpretação de achar que os antigos eram menos sábios, né? Tipo assim, quanto mais para trás, menos sábios, mais animalescos. Só que houveram povos que de verdade eu acredito que eles vieram de outros espaços muito mais avançados do que a Terra e vieram para contribuir. Ah, mas eles escravizaram o povo e tal. Claro, eles eram avançados em saber, em conhecimento, mas não eram avançados ainda em moralidade, por isso vieram para cá, para aprender. E hoje a gente vê a Terra fazendo esse mesmo movimento contrário, né? Mandando as pessoas que ainda não têm uma moral para outras moradas, outras classes, salas de aula para poder aprender, porque aqui já passou, tipo assim, já passou o Não seu cabe tempo aqui. mais. Já deu o seu tempo. Você já repetiu de ano muitas vezes, aqui você tem que ir para outro lugar, que tem uma pedagogia mais apropriada para você. Mas Verdade. essas pessoas que vieram na antiguidade, os egípcios e outros povos, eles trouxeram um saber que foi muito essencial para a evolução. Então, se hoje a gente está aqui, tudo bem, se a gente chegou até aqui, poderíamos estar mais para frente se isso não tivesse sido escondido ou ocultado de alguma forma? Poderia, mas tudo está certo como é, certo? Vamos pensar assim, né? Tudo acontece para o melhor. Então, Sim, mas nós não estaríamos aqui se nós não tivéssemos esse conhecimento lá atrás. com Que, certeza. que graças a alguns poucos, isso se perpetuou no tempo, né? Porque, como diz o Caibalion, algumas poucas pessoas até correndo risco de vida, guardaram esse conhecimento para que ele pudesse chegar até os dias atuais. E para que hoje a gente pudesse fazer e entender coisas que hoje a gente está entendendo. Verdade. Mas eu vejo que o nível de consciência dos povos, ele é tipo uma montanha russa. Né? Então a gente tem algumas épocas que a gente tem muitas pessoas sábias, outras que tem pouco. E isso é como uma montanha russa. Mas o importante é a gente não perder a história por conta disso, né? Porque o saber dos antigos é muito valioso. É como se fosse uma necessidade de. Assim, penso eu que é dessa forma. Sabe essa história que você vive falando nas mentorias, eu acho fabuloso. Sabe aquele que já aprendeu um pouquinho, como nas salas de aula de primárias, né? Você já aprendeu um pouquinho, vai ajudar o colega. E a humanidade, quando eu olho para o todo, né, e vejo essa mistura toda, eu entendo dessa forma mesmo, né? Então é como se a gente buscasse sempre o equilíbrio. Por quê? A melhor maneira que a gente tem para aprender é o exemplo, né? Você pode admirar muito um escritor, uma pessoa, sei lá, né? Uma pessoa que você
um palestrante, você fala, nossa, eu gosto das ideias dessa pessoa. E aí você começa a ler, você enxerga essa pessoa, você aprende com ela, mas é efetivamente na observação dos atos dela no cotidiano que você vai aprender e perpetuar essa admiração, né? E aí você vai fazendo o mesmo movimento, muitas vezes sem se dar conta. Porque às vezes você vai modificando você, né? E a gente sempre fala que nessa trajetória de autoconhecimento, tudo é dentro, nada é fora. Então, assim, você recebe uma informação que faz sentido para você, você se modifica aqui, você começa a se movimentar de uma maneira diferente. E isso é percebido pelas pessoas do seu convívio, pelos seus filhos, pelo seu marido, pelo seu companheiro, pela sua mãe, pelos seus amigos, né? E aí você vai também influenciando outras pessoas. E aí você vai mantendo esse equilíbrio, né? Então, assim, um sabe muita coisa, outro sabe um pouco menos, outros estão. E tá todo mundo crescendo e expandindo. É muito rico isso tudo, muito rico. O Bernardo, por exemplo, quando eu falo assim, não faz isso que eu não gosto. Por exemplo, eu não gosto de grito. E às vezes ele vem brincando assim, e sabe assim, dá aqueles gritão assim, para assustar. Aí eu falo, eu não gosto, eu vou ficar nervosa. Ele, respira, mãe, respira. Eu acho tão engraçadinho ele falar isso. Ou quando eu tô brava com ele, porque ele fez alguma coisa, deixou bagunçado, enfim, que né, a gente vai dar aquela bronca. Ele fala assim, respira, mãe. Ó, com 5 anos mandando respirar. E aí é coisa que ele vê aqui em casa, né? Ele vê a gente fazendo. E isso é muito interessante. E aí é legal, porque você acaba aprendendo com o seu ensinamento através daquela pessoa que está, entre aspas, aprendendo com você, né? Porque, de fato, em vez de perder a paciência, vai respirar. Você vai ganhar muito mais. É isso mesmo. Bom, de maneira semelhante, o poema do século VI, eu acredito que a pronúncia seja essa, Sim Sim Ming, que se traduz como verso sobre a fé-mente, descreve as propriedades de uma essência que é projeto de toda a criação, chamada tal. Está basicamente além da descrição, exatamente como vemos nas escrituras védicas. Tudo, isso é tudo. É receptáculo, o receptáculo de toda experiência, assim como a experiência propriamente dita. O tal é descrito como perfeito, como um vasto espaço onde nada falta e nada está em excesso. De acordo com o Sim Sim Ming, somente nos equivocamos com a harmonia do tal quando perturbamos sua tranquilidade com nossos juízos. Quando isso ocorre, inevitavelmente, e nos encontramos enredados por sentimentos de raiva e separação, seu texto nos oferece diretrizes para remediar essa condição, para entrar em direta harmonia com essa realidade. Diga simplesmente quando a dúvida surgir. Não dói, não dois. Como que é? Não dois. Nesse não dois, nada está separado, nada é excluído. Tudo faz parte. Gente, é lindo, né? E a simbologia do tal é muito bonita, né? E é exatamente Pois esse é. equilíbrio E a entre gente A gente tem tão pouco conhecimento, né, sobre essa sabedoria oriental que é tão grandiosa, né, da antiga China, do Japão, do antigo Tibete, né? Nossa, quanta sabedoria! E muita coisa se perdeu, né, por conta aí das tiranias. Muita coisa se perdeu. Mas tudo está certo como está, né? Então, não vamos não dois, lutar né? com isso, não vamos resistir a isso, só vamos observar. Não queremos mais disso, então também não vamos ficar focados nisso, né? Vamos só perceber que tudo acontece para o melhor. Mas realmente saber um pouco mais sobre essa energia do tal,
do Xi, né, que a gente leu no outro livro, isso é muito grandioso. Isso é muito grandioso. A gente podia estudar um pouco disso depois, assim, entre nós, né, para poder, de repente, levar para a nossa caixinha de ferramentas. Sim, tem exercícios fabulosos em que a gente vai potencializando esse Ti cada vez mais, né? Porque essa energia de vida do prana que está em tudo, e tem muito a ver com tudo isso que a gente vem trabalhando, não só na expansão de consciência, sabe? Mas quando você expande a tal ponto de ver que tudo Aí é você um já está todo. misturando o indiano com o chinês, o prana com o tal, Mas é entendeu? que, Ou com o mas então, céu, mas é que ou com Deus, ou tudo faz parte de um todo, tudo né? é a O mesma Ti, coisa, tudo então, o é, Ti, o prana é a mesma coisa, é né? tudo do Kaivalho, né? Exato. É tudo a mesma coisa. É só nomenclaturas, né? Mas a essência é Sim, a mesma, eu falei só para brincar. que é essa essência maravilhosa de vida. Bom, Mas eu ainda achei que, interessante esse não dois. Não dois. Tudo é um. Um, não dois. ainda que eu esteja disposto a admitir a perda de alguma noção romântica sobre nossa vida, ao admitirmos que somos um distúrbio da matriz, isso também nos oferece uma forma poderosa de conceitualizar nosso mundo e nós mesmos. Se quisermos, por exemplo, travar nossos relacionamentos saudáveis e de afirmação à vida, deixar um romance curativo, impregnar nossa vida e propor uma solução pacífica para o Oriente Médio, temos de criar nova perturbação no campo, uma tal que espelhe nosso desejo. Precisamos fazer uma nova dobra nessa coisa que constitui o espaço, o tempo e o nosso corpo no mundo. Desculpa. Cadê? Precisamos fazer nova dobra nessa coisa que constitui o espaço, o tempo e o nosso corpo e o mundo. Esse é o nosso relacionamento com a matriz divina. Recebemos o poder de imaginar, sonhar e sentir as possibilidades da vida no interior da matriz, propriamente dita, de tal modo que ela possa refletir de volta para nós nossas criações. Tanto as tradições antigas como a ciência moderna descrevem como esse espelho cósmico funciona. Nos experimentos que serão descritos nos capítulos mais adiante, até mesmo mostramos, usando a linguagem da ciência, como tais reflexos funcionam. Mesmo admitindo que esses estudos resolvem alguns mistérios da criação, eles também descortinam questões mais profundas sobre nossa existência. Certamente, não sabemos tudo o que existe para se conhecer sobre a matriz divina. A ciência não tem todas as respostas, e com toda franqueza, os cientistas nem mesmo são certos de onde veio a matriz divina. Estão certos de onde veio a matriz divina. Sabemos que poderíamos estudá-la mais 100 anos sem encontrar todas as respostas. O que sabemos, entretanto, é que a matriz divina existe. Ela está aqui e podemos nos valer do seu poder criativo pela linguagem das emoções. Podemos aplicar. Você quer comentar alguma coisa agora? Não. Podemos aplicar esse conhecimento de um modo que seja útil e significativo em nossa vida. Ao fazer isso, nossa ligação com os outros e com todas as coisas não poderá ser negada. É sob a luz de tal conexão que poderemos perceber como realmente somos poderosos, da posição de força que passamos a ter com tal feito
podemos aproveitar a oportunidade de sermos pessoas mais pacíficas e misericordiosas, de trabalhar ativamente na criação de um mundo que espelhe essas e outras qualidades. Por meio da matriz divina, temos a oportunidade de focalizar tais atributos em nossa vida, aplicá-los na tecnologia íntima dos nossos sentimentos, imaginação e sonhos. Ao fazer isso, aproveitamos a essência verdadeira do poder de mudar nossa vida e o mundo. Isso aí. Deixa eu comentar. Ele fala aqui, né, de perturbação da matriz, conforme a gente deseja, a gente julga, né, conforme a gente imprime as nossas ideias, né, nessa matriz. Mas eu acho que ele coloca, percebe que ele coloca perturbação entre parênteses, porque essa perturbação não seria exatamente uma perturbação, seria uma forma de interação com essa matriz. Não no sentido de estar perturbando, entende? Mas de estar alterando a matriz. Porque a gente realmente faz isso o tempo todo. O tempo todo, essa matriz divina. E por que é tão difícil, né? Eu estou lendo um outro livro que assim, me abriu a consciência para isso. Que fala o seguinte, né? Durante muitos séculos, a gente aprendeu que mente e matéria são coisas muito diferentes e que uma coisa não interfere na outra. Porém, isso foi baseado em erros, né? Essa teoria foi baseada em erros. Só que isso ainda está tão impregnado na gente que, por isso, a gente, mesmo acreditando que o nosso pensamento cria a nossa realidade, a gente ainda se permite pensar coisas ruins. Olha só, a gente acredita e desacredita. Ao mesmo tempo, é o sim e o não junto. A gente acredita e não pratica. Isso que é. Né? Não tem essa força. Mas não acredita ao mesmo tempo, porque se você acreditasse de todo o coração, verdade que você permitiria algum pensamento negativo passar pela sua cabeça? Você Algum nem sentimento? teria, né? Não teria, você não, isso não ia encontrar ressonância em você não ia pensar algo negativo. Então, e se passasse pela sua cabeça, na hora você ia expulsar ele dali, demitir, né? O que é isso? O que você está aqui criando meleca na minha vida? Mas a gente se permite ficar longos períodos nesses espaços ainda. Então, a gente, nesses casos, a gente está criando uma perturbação. Por quê? É a mesma coisa da gente estar fazendo xixi na piscina, né? Por quê? Porque a gente está criando ondas que não são muito interessantes para ninguém, nem para a gente, nem para o outro. Só que quando a gente cria, isso reverbera no campo, dessa matriz. E a gente sabe que o que a gente faz não fica estanque no nosso campo. Vai para o campo do todo, né? Para esse campo do tal, ou do prana, ou do todo. E não dois. Não dois. Estamos todos interligados, somos todos um. Então, o que eu faço para mim, eu estou fazendo para você. O que você faz para você, você está fazendo para mim. E isso reverbera, isso ressoa com que as coisas que Jesus falou, conforme eu falei ontem, e com o que todos esses grandes sábios da história trouxeram, né? Então, tudo está ligado. Não existe duas coisas, existe uma coisa só. Que é o prana e que nós vivemos dentro dele, o que é o todo, nós vivemos dentro dele, que é o tal, nós vivemos dentro dele, não importa. Entende? Que é Deus, que nós vivemos dentro dele, a gente pode chamar do que quiser, isso não importa. Mas a gente cria, os nossos pensamentos é uma forma de interação com essa substância. Isso é fato. Isso a ciência já mostra. Ela é totalmente maleável aos nossos pensamentos.
Então, é disso que se trata todo esse livro, e ele vai trazer isso de forma muito clara, muito científica, para mostrar para quem ainda não tem olhos de ver que isso é real. Se a gente sair desse livro ainda com a patetice de se permitir criar meleca através dos pensamentos e emoções, ai, o que a gente vai fazer? Vai continuar. Vai continuar Vai ler até morrer. outro, né? A gente não vai parar. É isso. A gente só não Eu vai ia parar. sugerir umas torturas, mas tá tudo bem. Não, não tem cultura, não. Brincadeira. Passamos dessa fase, para. É brincadeira, gente. É brincadeira. Você acha? Aí seria criar meleca. Bom, sobre este livro, é um resumão que o próprio autor faz, né? Assim, resumão não, uma orientação aí. Vamos ler, né? Porque eu estava aqui rolando, que eu ia propor, vamos pular, vamos direto lá para o primeiro capítulo e tal, mas eu acho que vale a pena a gente dar uma lidinha aqui. Bom, então vamos lá, sobre este livro. Em muitos aspectos, nossa experiência com a matriz divina pode ser comparada ao software que faz nosso computador funcionar. Nos dois casos, as instruções devem usar uma linguagem que o sistema compreenda. Para o computador, trata-se de uma codificação numérica de zeros e uns. Para a consciência, outro tipo de linguagem é necessária. Uma que não faça uso de números, nem de alfabetos, nem de palavras. Como já somos parte da matriz divina, faz sentido que já tenhamos tudo o que é necessário para nos comunicarmos com ela, sem precisarmos de um manual de instruções ou de algum treinamento especial. E é assim que procedemos. E é aí que a gente se perde, né, Dulce? Por quê? De verdade. A gente fala assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou falando? Estou vibrando, né? E não acontece. Onde que a gente perde essa comunicação, né, verdadeira e genuína que a gente já tem, que a gente traz? Se a gente é parte dessa matriz divina, como ele coloca aqui, então é natural. É algo que, assim, vamos supor, telepaticamente você diria, caneta, e a caneta ia aparecer, livro, e o livro ia aparecer, não é? Aonde é que a gente faz essa ruptura? É quando a gente se identifica com a mente, né? Ou quando a gente fica envolvido nessa tirania dos sentidos. A gente se Então, se identifica com o personagem e com essa mente meio insana ainda, né? Na verdade, a mente não é insana. A gente não ela é sabe usar a maravilhosa. mente. E por conta de não saber usar, a gente usa pouquíssimo, a gente fica mais tempo no subconsciente, onde estão as nossas memórias. E viver a partir de memória é o quê? É nunca se permitir viver o novo. Quando a gente não se permite viver o novo, a gente está sempre trazendo as memórias antigas para o nosso presente, para o nosso futuro. Então, é aquela que nós temos falado, né? E aí você cria mais do mesmo, né? Porque a tua É mais referência do mesmo, criando mais é do o mesmo. que É um você já viu. relacionamento novo, mas aí você projeta tudo que tinha no velho, no novo, ou seja, nunca vai ser novo. Né? Agora o emprego novo, mas você projeta tudo que tinha no velho, no novo, ou seja, vai ser tudo igual. Ou a amizade nova, sabe? Então, vamos deixar as memórias no passado? Vamos nos permitir viver coisas novas e situações novas, e experiências novas. Só vai ser diferente se a gente se permite. E aí vem, né, a questão da gente estar vivendo um momento onde isso é tão possível que tem sido permitido vir o quê para essa dimensão? As terapias, para a Todas gente se elas. livrar dessas melecas, dessas crenças do passado, não só nossas, mas que a gente fica captando desse campo quântico, para a gente parar de viver de passado. O passado está lá, foi importante, é importante olhar para poder resgatar alguns aprendizados, olhar, olha ali, ó, tá vendo aquele fulano caiu nesse buraco aqui, então eu não vou cair não. Mas é aquela olhadinha rápida, gente. Sabe aquela olhadinha do retrovisor? Sem Olhou, foco. pronto. Ó, olhou, fui.
E foca na frente, Isso. vai para frente, que é para lá que você vai. É para lá, é para lá. As novas experiências estão para frente. Exato. Então, mas a nossa mente, por a gente não saber usar, a gente, a gente nunca tem um futuro limpo. Sempre é contaminado com essas memórias do passado. E pior, a gente não vive o agora, que é a única coisa que é realmente real. Né? Como a Verdade. gente leu no livro O Poder do Agora. Gente, meu cabelo tá beleza. Falei, a gente combinou e você está falhando no combinado. É mesmo, tá meio leão, né? Meio nós duas, leão. Não, a gente combinou, não vamos falar de cabelo. Parem, não fala de cabelo. Combinado. Calado, bico calado. Até porque, gente, vocês estão olhando agora e eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo. Somos lindas, estamos maravilhosas, nossos cabelos são lindos, incríveis e ponto, e basta, e bora. Você E outra segue? coisa, se você não acha, problema seu. Né? Vamos combinar? Que cabelo é só. Ó, Se você não ó, acha, problema seu. O importante é você gostar do que a gente está lendo e explicando aqui, né? exato. Te falar que um dia eu parei de brigar com o meu cabelo, porque realmente era uma briga, a referência que eu tinha eram os cabelos lisos e, né, esvoaçantes ao vento, e eu não era a minha realidade. E aí um dia, uma sábia senhora virou e falou assim: mas você não acredita em Deus? Eu falei: acredito. Você não acha que tudo que ele fez é perfeito? Acho. Então você acha mesmo que ele ia errar no seu cabelo? É o melhor que você tem. Eu, uau, parei. Naquele momento eu parei de brigar com o meu cabelo. Falei, ok. E aí é lógico, demanda tempo, cuidado, mas enfim, entra no espaço de aceitação, né? Então, é isso aí, gente. É o que a gente tem para hoje. Somos lindas e maravilhosas. É isso aí. Você segue na leitura? Que o Ber tá Sigo. correndo no corredor. Vamos lá. A linguagem da consciência parece ser. Aí, foi aqui, né, que você parou? A linguagem da consciência parece ser a experiência universal da emoção. Presta atenção nisso, em que ele está ensinando a fórmula. A linguagem da consciência parece ser a experiência universal da emoção. Já sabemos amar, odiar, temer e perdoar. Ao reconhecer que tais sentimentos, na verdade, são instruções que programam a matriz divina, ficamos em condições de aprimorar nossas habilidades e compreender melhor como encontrar alegria, cura, paz para a nossa vida. Preste atenção, então. Você tem sentimentos, emoções, né? Qualquer pessoa que não é um psicopata tem. Se você tem isso, você entende que os sentimentos são instruções que programam a matriz divina. Mas não são os nossos pensamentos? Então, lembra do que eu falei, que a gente não sabe usar a mente e por isso a gente não fica muito tempo na mente? Hoje, estudos de neurociência provam que a gente fica consciente cerca de 1% do tempo que a gente está acordado. 1%, em média. Então, vamos supor, se você usa muito, muito, muito a presença, a consciência, você fica 5%. Adianta pensar positivo se você fica 5% do tempo? E nesses 5% nem sempre você está pensando positivo? O que é que mais pesa nessa equação? É a sua emoção. A sua emoção, ela não tem jeito. Você sente. E aí, é aquela coisa, né? O nosso campo eletromagnético. Eletro dos pensamentos e magnético do coração. É por isso que o que magnetiza o que você cria na sua realidade é o que você sente. O peso da emoção é, em média, 5.000 vezes maior do que o peso do pensamento. Eu estou falando que não é para você pensar positivo? Claro que não, não coloque palavras aqui. Eu estou falando que
Você precisa estar mais presente, mais consciente, dominar a sua mente cada vez mais, estar no comando, mas principalmente comandar as suas emoções. E você só faz isso conscientemente e deliberadamente. Esse livro não pretende ser um trabalho definitivo na história da ciência e da nova física. Existem vários outros textos que têm sido maravilhosamente eficientes no despertar de nossa consciência para esse tipo de informação. Alguns são até mesmo citados aqui, por nossa consciência para esse tipo de informação. Desculpa, alguns são até mesmo citados aqui. Por exemplo, Hyperspace, de Mikio Kaku. Desculpa aí, gente. Não sei qual que é a pronúncia disso aqui. E a totalidade e a ordem implicada, de David Bohm. Vamos grifar para a gente poder dar uma olhada? É possível que a gente olhe e não entenda bulhufas, que deve ser uma linguagem super científica, né? Mas pelo menos a gente vai falar assim, eu olhei, nesse momento a minha consciência ainda não está expandida o suficiente para isso, mas pode ser que numa segunda passada de olhos você entenda. Então, não é igual os jovens que falam assim, eu não vou fazer engenharia porque tem cálculo. A pessoa, ela se limita pelo que ela não sabe. E aí você nunca vai saber. Não se limite pelo que você não sabe. Tudo que você não sabe é só porque você ainda não aprendeu. Vai lá e aprende. Né? Se desafia. Cada uma dessas obras nos mostra uma poderosa e nova forma de ver o mundo. Recomendo ambas. Então, já está recomendado, já está aceita a recomendação, já aceitamos aqui. Esse livro é uma obra escrita com a intenção de ser uma ferramenta útil, um guia a ser aplicada nos mistérios da vida diária. Por essa razão, existem trechos em que escolhi dar mais atenção aos resultados radicais e inesperados dos experimentos quânticos, sem me prender excessivamente aos detalhes técnicos das experiências propriamente ditas. Porque o resultado é o que interessa, né, gente? Para que compreendamos o poder de manifestar a cura, a paz, a alegria, o romance e a parceria, bem como para sobrevivermos aos nossos momentos históricos. É mais importante enfatizar aquilo que os resultados nos dizem a respeito de nós mesmos do que descer aos delicados detalhes, como os estudos que foram feitos. Foram incluídos referências nas notas do fim do livro para os interessados nos detalhes técnicos. Até porque se ele fosse colocar os detalhes técnicos aqui, esse livro não seria para a gente. Seria para os físicos, para os neurocientistas, sei lá o quê, essas pessoas meio, né, que tem mais neurônios, talvez, sei lá. Não, mentira, eles só se desafiam a aprender mais. Brincadeira, tá? Para muitas pessoas, os progressos no mundo e na física quântica são pouco mais do que fatos interessantes. Assuntos a tratar em conferências, workshops ou na hora do cafezinho. E para você, o que é essas descobertas da física quântica? Fala, Cristina. É uma loucura. O que Para é? mim, é uma transformação de vida. É uma transformação de olhar, sabe? De perspectiva. Gente, é tudo. É você sair do... Sei lá, é você sair do vitimismo. Porque enquanto você não sabia isso, que você altera a sua realidade, você era vítima, você entende? Gente, desculpa aí, ó, deve ser o... É o ovo do ovo? Isso aí não, é coisa de política. Só Jesus. Então, enquanto você fica acreditando que você não cria a sua realidade, o que vai acontecer? ou que cria com a dificuldade do trabalho,
que você é? Vítima das circunstâncias. Porque a maioria das pessoas que eu conheço que trabalha muito não conseguem as coisas que elas desejam. Então, ela é vítima de alguma coisa. E, na verdade, quando você aprende essas coisas que a física quântica tem trazido e provado, você entende que você só não sabe criar. Você está criando com inconsciência, só por isso. E tudo que você precisa se permitir é aprender a criar, de verdade. Aprender a criar de forma consciente. E aí tem uma teoria que fala assim, mas se todo mundo criasse tudo que deseja, seria o caos. E tem um filme, parece que é da Mulher Maravilha, que mostra isso. Mas, gente, tá todo mundo criando inconscientemente, criando meleca. E as coisas estão do jeito que estão aí. Se todo mundo criar conscientemente coisas melhores, como que isso pode ser o caos? Você pode criar o caos a partir de algo melhor. Então, são coisas, são ideias que, para nos prenderem à inconsciência, são anticonsciências. Então, você tem que olhar para uma ideia dessa e começar a prestar atenção. Se você realmente aprende a usar as leis universais para criar, porque a gente está falando é disso, você não vai criar prejudicando o outro, você não vai criar através de uma tirania, você vai criar mais para você e para o outro. Ô, Dulce, e assim, a forma como isso é passado para a gente, né? É como se fosse assim, então vem num filme, né, embalado de entretenimento, de figuras heróicas, né? Assim, que de repente a gente fica ali tão envolvido naquela trama e você acaba, sabe assim, tipo, você está totalmente hipnotizado, né? E aquele conceito encontra um terreno vai direto fértil. para o subconsciente. De falar, gente, que olha, está aqui, a nossa contribuição aqui é vida, viu? Aproveita. É isso. Então, não acredite em nada sem questionar antes. Não acredite. É muito simples. Se tá todo mundo criando meleca e tá aqui, ó, as coisas do jeito que estão, se você começar a criar coisas melhores, conscientemente, as coisas só tendem a melhorar. Vamos lá. Ainda assim, a despeito da profundidade das implicações e da elevada filosofia que possamos alcançar, as descobertas aparentam ter relevância mínima na nossa vida diária. Presta atenção, desde isso aqui mudou a minha vida, como que tem pouca relevância, né? Qual é a utilidade, por exemplo, de sabermos que uma partícula de matéria pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo e que os elétrons podem se deslocar mais rapidamente do que Einstein havia previsto? Se esse conhecimento não acrescentar nada à nossa vida, somente quando pudermos estabelecer a ligação entre essas estonteantes descobertas e a cura do nosso corpo ou a nossa vivência em shopping centers, salas de estar, aeroportos e salas de aula, é que elas passarão a ter algum significado. Então, é por isso que, para a maioria, isso não tem sentido, porque eles não conseguem ver uma ligação entre a teoria e a prática. Né? Mas, de verdade, para você ver, é só você olhar para a sua realidade e para a qualidade do que você anda mantendo aí, de vibração. Você vai começar a perceber que você é que está criando. Ou então, Dulce, é como sempre traz o professor Hélio Couto, né? Porque essa impressão que dá, as pessoas só querem ver aquilo que elas querem ver.
Então, assim, a física quântica existe para você ter um bom sinal de GPS, para você ter um bom sinal de internet, para você ter um bilhete único, mas para o resto não existe, né? Então, assim, é realmente só enxergar um buraquinho desse tamaninho, né? Em vez de É. ampliar e ver tudo o que existe em possibilidade para você experimentar, assimilar e colocar isso em prática na sua vida, no teu dia a dia. E eu vou te dizer mais, são poucas pessoas que têm conhecimento de que essas facilidades que a gente tem na nossa vida hoje são criações da física quântica. Que isso é quântico. São poucas as pessoas, por ignorância. Então, é como eu sempre falo aqui em casa: o mal é a ignorância. Se existe um mal, se existe um diabo, é a ignorância. Porque a ignorância é que cria todo o mal, todo o orgulho, todo o egoísmo, né? A ignorância dessas coisas. Não dois. Não dois. Nunca mais eu vou esquecer isso. Não dois. Somos todos um. A física quântica prova isso. E a ignorância nos separa disso. A ignorância nos faz continuar na tirania dos sentidos, separados. Eu aqui, você aí, né? Eu fazendo mal para você sem me atingir. Ó, oh, ignorância completa, absoluta. É para transpor esse aparente abismo entre os mistérios do mundo quântico e as nossas experiências do dia a dia que a Matriz Divina oferece uma ponte. Esse livro nos leva à próxima etapa, além da descrição dos resultados. Ele explica como essas descobertas nos ajudam a melhorar como pessoas e como juntos construiremos um mundo melhor. Eu o escrevi para oferecer sentimentos de esperança, possibilidades de fortalecimento em um mundo que tantas vezes nos faz sentir perdidos, ineficazes e impotentes. A minha meta é chegar a tais resultados como uma prosa em estilo de conversa, capaz de descrever as impressionantes percepções da nova ciência de uma maneira interessante e fácil de ser compreendida. Mas percebe que ele é um cientista. Então é uma prosa tanto truncadinha, né? E é por isso que a gente está aqui para tentar ajudar nessa compreensão, fazer o negócio ser um pouco mais fluido. Mas eu tenho certeza que numa segunda leitura vai fluir ainda mais. Minha experiência com apresentações ao vivo tem mostrado que, para um entrosamento significativo com a audiência, é importante respeitar a forma de aprendizado dos ouvintes. Independente de sermos mais orientados pelo hemisfério esquerdo, o cérebro, ou seja, da razão, né? Ou da intensidade do uso que fazemos do hemisfério direito, sentimos que, de fato, usamos os dois lados para compreender o mundo. Saúde! E ainda que algumas pessoas confiem mais em um hemisfério do que em outro, é importante que respeitemos tanto a intuição como a lógica ao fazermos esse convite para dar um gigantesco salto na forma de encarar o mundo. Por esse motivo, a matriz divina foi escrita da mesma maneira que a trama de uma tapeçaria é criada. Nessas páginas, teci descrições de casos pessoais e de experimentações diretas, que puxam mais para o hemisfério direito, com pesquisas e relatórios que privilegiam o hemisfério esquerdo. E nos dão conta da razão por que tais histórias são importantes. Essa maneira de compartilhar informações tira dos dados a aparência de sabedoria de livros e, ao mesmo tempo, em que conserva avanços científicos suficientes para que essas informações façam sentido. Assim como toda a vida provém de 4 bases químicas que criam nosso DNA, o universo aparentemente se fundamenta em 4 características
características da matriz divina, que fazem tudo funcionar da maneira que funciona. O segredo para usufruirmos os poderes conferidos pela matriz reside em nossa habilidade de aprender as 4 memoráveis descobertas que a unem à nossa vida de um modo sem precedentes. Vamos lá. Descoberta 1. Existe um campo de energia conectando toda a criação. Pink, né, gente? Vamos botar de pink esse aqui. Então, existe um campo de energia conectando, interligando tudo que você conhece como real ou irreal, ou que você acha que existe ou que não existe, ok? Tudo. Descoberta 2. Esse campo desempenha o papel de receptáculo, ponte e espelho para as nossas crenças íntimas. Então, presta bem atenção nisso. Existe um campo de energia que conecta tudo. Esse campo, ele é um espelho para as nossas crenças íntimas. Vamos resumir. Ele é um espelho para as nossas crenças íntimas. Então, mas ele ainda e é mais, né? Porque não é só um espelho no sentido de refletir, mas ele também é a ponte que vai te ligar a outros hemisférios, a outros pensamentos, e também o receptáculo de tudo aquilo que você recebe. Então é tudo de tudo. Aí já começa a bugar, aí já começa o chútil. Calma, vamos terminar aqui. Vamos ver. O que ele fala mais? Porque aí, de repente, a gente já sai de camisa de força. Descoberta 3. O campo está em toda parte e é holográfico. As partes estão ligadas entre si e cada uma espelha o todo em escala menor. De tudo isso, eu só agradeço que a gente está lendo junto, porque aí quando a gente for internada, a gente pede para ir para o mesmo lugar, que aí a gente vai ter conversa, sabe assim? A gente continua conversando, fazendo troca, trocando figurinha. E por último, isso aqui é mais comum para a gente. Descoberta 4. A nossa comunicação com esse campo se faz pela linguagem da emoção, que é o que ele já falou antes, né? Vamos ver se ele explica aqui embaixo, tá? Então, está ao nosso alcance reconhecer e aplicar essas realidades que são determinantes de tudo. Determinante de tudo. Da restauração da nossa saúde ao sucesso das nossas carreiras. No final das contas, a nossa sobrevivência como espécie pode estar diretamente ligada à nossa capacidade e desejo de compartilhar práticas afirmativas de vida proveniente de uma visão de mundo quântico unificado. Entendi nada. Está ao nosso alcance reconhecer e aplicar essas realidades que são determinantes de tudo, determina todas as coisas. Desde a restauração da saúde até o sucesso da carreira, tudo, absolutamente tudo. No final das contas, a nossa sobrevivência como espécie pode estar diretamente ligada à nossa capacidade e desejo de compartilhar as práticas afirmativas de vida provenientes de uma visão de mundo quântico unificado. Eu entendo que é o que a gente está fazendo aqui, né? Ou seja, a gente está compartilhando as nossas práticas afirmativas de vida provenientes da nossa visão do mundo quântico. E ele Aqui, coloca isso como quando ele, sobrevivência da espécie. sim, Mas e assim, eu não entendi muito bem. né? Aplicar essas realidades que ele disse que essas 4 descobertas. Então, assim, a gente já está fazendo isso, né? Está ao nosso alcance reconhecer e aplicar isso daí.
ou seja, a comunicação como uma linguagem emocional, né? A comunicação com o campo é uma linguagem emocional. Reconhecer que o campo é um tudo e, ao mesmo tempo, está espelhado nas pequenas coisas, né? Então, que tudo, uma fração pequena de algo que você pega, manipula, faz, é pequeno e, ao mesmo tempo, é o todo, né? Tá tudo ali, no pequeno, no micro e no macro. É mais ou menos assim, ó, através da sua emoção, você se conecta, você fala com esse campo onde nós todos estamos mergulhados e conectados entre si, como se fosse as células do nosso corpo. Uma célula, ela pode até achar que ela é sozinha, mas ela não é sozinha, ela está ligada, né, a todas as células do corpo. Se uma começa a morrer e gera um efeito cascata ali, o que começa a acontecer? O corpo todo começa a morrer. Então, não tem como, elas estão interligadas. O que mais ele fala aqui é o seguinte, que as nossas crenças, esse campo, ele recebe as nossas crenças, gera uma ponte entre a nossa crença e a realidade, né? Porque a realidade é o espelho do que você acredita. E aí vamos trazer de novo Jesus, que para mim foi. Hoje eu vejo Jesus como o primeiro físico quântico, né? Ele falou uma coisa muito interessante, que é o seguinte: a hora que Tomé falou para ele, Tomé falou assim: eu tenho que ver para crer. Ele deve ter falado assim: oh, meu Deus, entendeu nada. Você não entendeu nada, meu filho. Volta lá para a primeira série. Você tem que ver, você tem que crer para ver. Então, a gente tem visto aí uma mudança nessa crença de que você, sabe, todo mundo que já está aqui deve ter ouvido falar assim: acredita como se já fosse real, que se torna real, não é? É o crer para ver. E aí é como se você estivesse mudando essas crenças. E conforme você muda essas crenças, você muda a sua realidade. O campo é holográfico, ou seja, o que você acha que é real é esse campo holográfico. Ei, Bernardo! Oi! Você virou a câmera e colocou ele onde você estava? Eita! E travou ainda por cima. Cristina travou. Bom, vou ler só mais um parágrafo aqui, então. Para fazer justiça aos imensos conceitos decorrentes da matriz divina, escrevi esse livro em 3 partes, cada qual cobrindo uma das implicações chaves do campo, em vez de criar uma conclusão formal. No final, a Cristina mandando mensagem que o Ber desligou tudo. Em vez de criar uma conclusão formal no final de cada parte, ressaltei os conceitos importantes sob a forma de um sumário em linha e chamei o conceito de princípios designados por um número, princípio 1, princípio 2 e assim por diante, para referência rápida, numa listagem de 20 princípios, pode ser encontrada no final do capítulo 8. Tá? Então, aqui ele está explicando o livro. Pessoal, então a Cristina não vai voltar, ela pediu para eu encerrar, e eu vou parar por aqui, porque já estamos com 59 também, né? Hoje vai ter uma live rápida aqui no Universo Consciência, tá bom? Às 20 horas. Quer dizer, eu tô falando que vai ser rápido, mas vai depender muito de como que flui o assunto, né? Vocês sabem. A pessoa aqui
fala um pouco, né? Gosta de falar. Então tá. É isso. A gente se vê às 20 horas. E, Cris, tá tudo certo, tá? Tá. Eu espero que eu saindo aqui do estúdio, tudo se feche, tudo se transforme. Beijo para vocês. Até 20 horas hoje no Universo Consciência. Um beijo!